A série Chicago PD é uma das mais assistidas do gênero policial, e quem assiste a série há algum tempo já deve ter notado que nas últimas temporadas, especialmente a última, os personagens Adam Husek e Kim Burgess têm sido aí o coração e a alma desse departamento de polícia de Chicago. E o relacionamento deles é verdadeiro aí para muitos fãs. E embora ambos tenham aí enfrentado seus altos e baixos ao longo da série, eles conseguiram estar lá um para o outro. Mas será que essa relação deles vai voltar a entrar em sintonia quando os novos episódios chegarem? Será que a Kim Burgess e o Adam Husek finalmente ficarão juntos na 10ª temporada de Chicago PD? E se você quiser ficar por dentro dessa e de outras notícias, é só continuar assistindo ao vídeo e não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar as suas expectativas para a 10ª temporada de Chicago PD e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs da franquia Chicago. Como vocês devem ter reparado, a 9ª temporada de Chicago PD foi de fato realmente tensa para o casal Kim e Adam, pois eles tiveram que lidar aí com o sequestro e também com questões legais envolvendo a filha adotiva da Kim, a Makayla. E esses acontecimentos acabaram causando aí uma ruptura significativa entre os dois policiais da unidade de inteligência. Mas será que Burgess e Husek finalmente ficaram juntos na 10ª temporada? Como eu disse anteriormente, a 9ª temporada foi uma grande montanha russa para Burgess e Husek, e nessa mesma temporada o Husek já havia chegado a um acordo aí com a Burgess adotando Makayla, e ambos planejavam aí que os três se tornassem uma família. No entanto, o tio paterno da Makayla entrou em cena procurando aí adotar a menina. E todo esse processo envolvendo a guarda da Makayla acabou jogando Husek e Burgess em um pesadelo legal, pois frequentemente eles estavam indo aí ao tribunal para poder resolver essa questão aí da custódia. E eventualmente o juiz concedeu a custódia da criança Burgess, o que os deixou aí completamente felizes. Porém, essa alegria aí de ambos durou muito pouco, porque na mesma noite eles encontraram a babá da menina espancada, e ela, a Makayla, estava desaparecida. E de imediato, né, gente, o Adam e a Kim perceberam que os sequestradores se passaram aí por entregadores de pizza e levaram a criança embora. E eles, juntamente, né, com a sua equipe sendo liderada aí pelo Hank Voight, também trabalharam com o tio da Makayla, o Theo, para poder levarem aí a menina para casa em segurança. Mas ainda assim, durante o período em que a Makayla estava ausente, Husek e Burgess passaram por momentos muito difíceis juntos. E a Burgess estava claramente chateada com o sequestro da sua filha, e ela parecia descontar aí no seu parceiro, né, no Adam Husek, alegando que a Makayla era sua filha e ainda insinuando que ele, o Husek, não entenderia isso. E quando Burgess e Husek encontraram a Makayla, ela ficou compreensivelmente traumatizada. E depois de consultar aí um especialista, os pais foram informados de que a sua memória do sequestro havia desaparecido. No entanto, o especialista disse a eles para se prepararem caso ela começasse a se lembrar. E enquanto isso tudo rolava na vida dos três, o Husek começou a fazer planos de vida para eles em um apartamento aí de 3 quartos. No entanto, a Burgess disse a ele que ela queria o apartamento, porém ela só queria ficar ali com a Makayla. E essa resposta acabou pegando o Husek aí de surpresa. E nos episódios seguintes a isso, vimos o Husek e a Burgess tendo aí uma dinâmica complicada, com o Husek de fato dormindo aí no sofá. E o ator Patrick Flugger, que interpreta o personagem Adam Husek, disse durante uma entrevista à Entertainment Weekly que ele escutou rumores sobre uma possibilidade de uma reconciliação entre o Adam e a Kim. Mas ele também ressaltou que nós, os fãs, teríamos que esperar até a próxima temporada para descobrir, ou seja, esperar que os episódios da 10ª temporada sejam lançados.
Mas ainda assim, dada a decisão aí do seu personagem de comprar a casa do seu pai para Kim Burgess, a série pode realmente tentar explorar o relacionamento deles dois mais uma vez e permitir que o Huzerk esteja lá para Michaela, numa posição aí de pai. E vale lembrar ainda que ambos, tanto Adam Huzerk quanto a Kim Burgess, tiveram vários relacionamentos durante a série, e um relacionamento aí de idas e vindas, vale lembrar, hein? E isso porque o Huzerk e Burgess mantiveram aí um relacionamento profissional por um longo tempo depois de se conhecerem e começarem a trabalhar juntos, mas acabaram levando as coisas para o próximo nível, compartilhando aí um primeiro beijo lá no Molly's, e o único problema na época era que o Huzerk estava noivo. E depois que o noivado dele terminou, foi apenas uma questão de tempo até que ele e Burgess ficassem juntos. E na segunda temporada, por exemplo, nós vimos aí o nosso casal favorito demonstrando afeição um pelo outro, e no final da temporada o Huzerk fez a grande pergunta e a Burgess aceitou a proposta aí de casamento. No entanto, isso aí marcou o início dos seus problemas, porque a Burgess começou a suspeitar que o Huzerk tinha problemas de compromisso, observando aí que ele havia se comprometido 2 vezes antes e ele também havia adiado a data do casamento, então ela acabou cancelando tudo com ele. E depois, ao longo das temporadas de 4 a 6, a dupla permaneceu amiga e até se envolveu aí com outras pessoas e entre si mesmo. E na 7ª temporada, Burgess descobriu que estava grávida, e então o Huzerk propôs casamento a ela novamente, mas a Burgess recusou. E então vimos aí a Burgess perdendo seu bebê durante uma missão secreta, levando a policial a um colapso emocional. E o Huzerk, quanto a isso, tentou ser aí o ombro em que ela poderia chorar, mas assim que os dois estavam finalmente preenchendo a lacuna entre eles, a Burgess, acabou aí acolhendo a Michaela, cujos pais haviam sido mortos, e isso também causou aí um racha ainda maior entre eles, mas tudo indica que a menina será aí o fator determinante que irá os unir novamente. E quanto a isso, precisamos ressaltar que o ator Patrick John Flugger interpreta aí um dos personagens mais emocionalmente complicados da polícia de Chicago. E o Adam Huzerk sempre foi aí um favorito dos fãs, mesmo com todos os seus altos e baixos. E só para vocês lembrarem, o Huzerk começou na primeira temporada como um recruta que mergulhou direto em seu trabalho aí como oficial disfarçado. E ele era rápido aí para agir, mas também era lento para pensar, o que na verdade era aí uma combinação que muitas vezes resultava em problemas para o Huzerk e também para sua equipe. Mas ao longo dos anos o seu personagem amadureceu, e embora ele tenha mantido aí o temperamento explosivo e a lealdade feroz com que começou, Huzerk e seu interesse amoroso intermitente, Burgess, passaram aí pelo pior e também pelo melhor juntos. E de fato, os dois estavam noivos desde o início, até que ela rompeu esse relacionamento, e todos os fãs ficaram emocionados quando eles finalmente se reuniram, mas os escritores mais uma vez os arrastaram aí para tempos difíceis, quando Burgess sofreu aí um aborto espontâneo. E ao longo da série, os fãs viram Huzerk passar por todas essas emoções. E temos que concordar que a sua personalidade parece muito dependente da trama atual, onde vimos seu lado mais áspero com seu mau humor e comportamento explosivo. Mas nós também vimos aí um lado mais suave, onde Huzerk é compassivo, amoroso e um pouco como um grande ursinho aí de pelúcia. E eu sinceramente acho que não importa o que esteja acontecendo na série, Huzerk consegue aí nos oferecer uma performance convincente como um dos melhores policiais de Chicago. E por falar em policiais de Chicago, a série Chicago PD, como muitos outros dramas policiais, foi acusado aí de ser copaganda. E copaganda é um termo usado para se referir a programas de televisão que retratam aí policiais de forma irreal, sempre como os heróis impecáveis em qualquer situação. E nos últimos anos, a relação entre os policiais e o público tem sido observada de perto na mídia. E temos visto por aí vários casos de brutalidade policial sendo as principais notícias ao longo dos anos, estimulando aí numerosos protestos contra policiais que abusam aí do seu poder.
E durante esse tempo, os dramas policiais receberam duras críticas por seus retratos tendenciosos dos policiais. E em 2019, um estudo foi realizado pelo Grupo de Defesa dos Direitos Civis lá dos Estados Unidos, onde esse estudo pesquisou quantos escritores dos programas eram pessoas negras, relacionando isso aí ao retrato de pessoas negras da série. E acabou que Chicago PD foi a terceira pior série nesse estudo, que englobava aí 26 programas de televisão, pois os estudos dessas séries de televisão mostraram aí uma tendência interessante. A NBC, por exemplo, parece ser a principal infratora quando se trata aí de propaganda, de acordo com o portal Chicago Sun-Times. E embora a NBC muitas vezes crie enredos destacando as ações erradas dos policiais, quase sempre justifica essas ações aí de alguma forma. E essa tendência aí de justificar o mau comportamento acaba normalizando ele, fazendo com que pareça aí uma parte aceitável do trabalho. E o mais interessante é que com todas essas críticas aos programas da NBC, o ator que interpreta o Adam Huzerk acabou sendo questionado aí sobre o assunto. E ele refletiu sobre as temporadas anteriores de Chicago PD, admitindo que a série estava apenas contando uma história em vez de se concentrar em um retrato preciso do departamento de polícia. E ele ainda revelou que agora está mais compreensivo com essas críticas e esse crescimento afetará a maneira como ele aborda seu personagem na série Chicago PD. E o ator também acrescentou que ele acredita que os roteiristas estão tentando fazer mudanças para refletir os problemas atuais da sociedade. E ele disse que está orgulhoso de estar em um programa que parece estar tentando virar aí uma página de forma adequada. E, gente, eu acho isso tudo muito interessante, pois deixa em aberto várias possibilidades deles retratarem casos reais durante os episódios. E vocês, o que acham aí dessas críticas que a série Chicago PD tem sofrido? Mas eu quero principalmente saber quais as suas expectativas para o casal Kim Burgess e Adam Huzerk nessa 10ª temporada de Chicago PD. E eu quero aproveitar o momento e pedir para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar as suas expectativas para a 10ª temporada da série e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs da franquia Chicago.